Fala galera maravilhosa, mais uma aula com o professor Rafael Barbosa. Preparamos para você hoje um compilado de fisiologia humana para você que não tem tempo, que é aquele estudante preguiçoso. E Rafael, em quanto tempo, Rafael? 20 minutos. Em 20 minutos, tudo o que você tem que saber para acertar qualquer questão do Enem sobre fisiologia humana. Então, vem com a gente. Vai funcionar aqui esse barato 10 para você. A gente vai falar sobre 6 sistemas, 5 exceto 6 sistemas. Digestório, respiratório, circulatório, excretor, endócrino e nervoso. Sobre esses 6. A gente vai falar apenas algumas informações que consideramos importantes. Então, o primeiro sistema que a gente vai comentar, sistema digestório. Pega a caneta e o lápis e Rafael, vamos embora. Primeira coisa que tem que saber. Vamos lá. Quando você fala de sistema digestório, a gente tem que saber que existem 2 tipos de digestão, a mecânica e a digestão química. Muito bem. É bom salientar para vocês que nos últimos anos a prova do Enem traz muito sobre algumas doenças relacionadas a partes do sistema digestório, como é o caso, Patrick, da gastrite e da cárie. Gastrite e cárie. Muito bem. A cárie, pessoal, nada mais é do que um desgaste natural do dente e um acúmulo de bactérias pelo aumento da acidez bucal. Então, Patrick, a acidez da boca vai aumentar, o meio vai se tornar mais ácido, vai corroer o dente, causar uma desmineralização do dente e aí a inserção de bactérias. Então você tem uma cárie. A cárie é muito comum a questão do mau hálito, né? Não proveniente só da cárie. A cárie pode gerar mau hálito, mas não só ela. E a outra doença do sistema digestório, Patrick, é a gastrite. A gastrite que a gente imagina que seja só estomacal, mas ela não pode ser só estomacal, ela pode ser estomacal ou esofágica, ela pode ser a nível de esôfago também. Que dá aquela queimação que dá aqui. Exatamente. Então o que é a gastrite? A gastrite nada mais é do que destruição natural da membrana que protege o estômago, consequentemente ferimentos nessa região, gerando as dores que você sente, que também pode ser conhecida como úlcera péptica, que é muito comum, não só pelo aumento da acidez estomacal e pela perda dessa membrana, mas também pela presença do H. pylori, que a gente já comentou aqui em outras aulas, que é uma bactéria muito importante na geração dessa acidez estomacal. Rapidinho, se perguntar para meu aluno, para o nosso aluno, uma profilaxia de cárie e de gastrite, existe prevenções para isso? Existe. Você primeiro deve não ingerir substâncias muito ácidas com frequência, né? Não é preciso deixar de ingerir, por exemplo, refrigerantes. Isso no caso para gastrite? Isso, refrigerantes e para cárie também, porque o refrigerante em si ele é muito ácido, então ele diminui, melhor dizendo, o pH da boca e pode gerar uma desmineralização e uma cárie. E no estômago, a gastrite. Então, dormir sem escovar os dentes? Nem pensar. Nem pensar. Próxima informação sobre o sistema digestório. Como o Rafael comentou, vai ter a digestão física, aquela digestão que justamente vai ser a mecânica, é isso? Exatamente. Que você vai acabar fazendo isso voluntariamente com os dentes, e vai ter também a digestão química, que vai ser a base de enzimas. Enzima é um tipo de proteína que catalisa reações químicas. Exatamente. Lembrando que o alimento ele tem vários compostos orgânicos, mas eu vou citar aqui 3 que são bem conhecidos: proteína, carboidrato e lipídio. Para cada tipo de composto orgânico como esse, existem enzimas específicas que vão digerir esse alimento. Como por exemplo, aonde inicia a digestão do carboidrato do tipo amido? Sabe, Rafael? Na boca. Na boca. A boca é rica na enzima amilase. O alimento desceu lá pelo esôfago através de movimentos peristálticos e entrou lá dentro do estômago. Rafael, no estômago acontece digestão de carboidrato? Acontece? Não, pessoal, não acontece. No estômago acontece digestão química de proteína. O estômago vai ter a enzima protease e uma pepsina. Então, na boca, amilase, no estômago, protease. Quando o alimento está lá no intestino delgado, aí sim é que vai ter a ação de várias enzimas, proteases, lipases e amilases e diversas outras enzimas que vão estar atuando na digestão, no tratamento químico desses componentes. Sistema circulatório, uma informaçãozinha muito boa que eu quero que você saiba, é a diferença de sangue venoso e sangue arterial. Você não pode levar para a sua prova, não é verdade? Essa dúvida. Cuidado, o nome às vezes venoso, você pensa logo em veia, então acha que na veia só vai passar o sangue venoso. E sangue venoso, lembrando que é aquele sangue que é pobre em
oxigênio. Cuidado, dizer que o sangue não tem O2, isso aí acaba sendo errado. O sangue é pobre em oxigênio. Então, sangue venoso é pobre em oxigênio. Sangue arterial, rico em oxigênio. As veias vão transportar o sangue venoso, mas existe uma veia que vai transportar o sangue arterial, que é a veia pulmonar. E existe uma artéria que vai transportar o sangue venoso, que é a artéria pulmonar. Patrick, eu sempre tive dúvidas com relação a isso, pulmonar e veia pulmonar e artéria pulmonar. Olha, meu querido, quando o sangue ele entra dentro do coração, ele sempre vai estar entrando por dentro de uma veia. Quando o sangue sai do coração, vai sempre estar saindo por dentro de uma artéria. Então, com isso você não vai ter dúvida. Outra coisinha, lembrando que nosso coração tem 4 cavidades: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Nossa circulação ela é dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Ela é completa porque não acontece mistura de sangue venoso com sangue arterial. E ela é fechada porque passa por dentro de vasos. E sobre vasos, veia e artérias, lembre que a pressão é maior. Existe maior esse nome? Maior. É maior, né, Rafael? Nas artérias. Nas artérias, não esquece disso. Nas artérias. Então vamos lá, um dado importante também, só complementando a informação do professor Patrick, é que o sangue ele passa entre as cavidades do coração por uma diferença de pressão. Isso, aí os átrios se contraem, o sangue passa para os ventrículos, né? É bom que você dê uma olhadinha também na anatomia do coração, porque existem também outras estruturas aí que infelizmente não vai dar tempo pra gente comentar todas, mas que são também importantes. Algumas doenças coronarianas, elas são consideradas as doenças silenciosas do século XXI. Essas aí, principalmente por causa da nossa alimentação. Exatamente. Como a gente falou aí em sistema digestório, um dos constituintes que a gente mais consome são os carboidratos e os lipídios. Esses lipídios, como as gorduras saturadas, eles podem se acumular nas nossas artérias e gerar um problema chamado aterosclerose. Já ouviu falar de aterosclerose? Aterosclerose. Isso. Bota esse nome aqui embaixo. Aterosclerose. A aterosclerose nada mais é do que o entupimento de uma artéria ou de uma veia. Pode acontecer numa veia? Pode. É menos comum, mas pode acontecer. Poucos, né? Pode acontecer, mas é mais comum nas artérias. É o entupimento de uma artéria e o bloqueio parcial ou completo da passagem de sangue. A gente sabe que, como as artérias têm uma grande pressão sanguínea, se eu bloquear a passagem desse sangue, consequentemente eu vou gerar um acúmulo. Esse acúmulo pode gerar 2 problemas, Patrick. Ou você pode ter um acidente vascular isquêmico ou um acidente vascular hemorrágico. Simples. O isquêmico é o entupimento parcial, ou seja, o suprimento de sangue naquela região vai ser diminuído. E o acidente vascular hemorrágico é quando ocorre o entupimento parcial e o extravasamento do sangue pela veia. E alguns procedimentos são importantes. Alguns procedimentos são importantes que você deve conhecer. Por exemplo, a angioplastia e a ponte de safena, que a gente faz para o novo desvio do sangue. Sobre sistema respiratório, eu quero que você entenda uma coisa. Tem toda aí a questão do ar, ele entrar dentro do nosso corpo. O oxigênio, ele é um dos principais componentes do ar que tem aqui fora. Sim. E se perguntar para você qual é a função do oxigênio em nosso corpo, não esquece disso. O oxigênio está relacionado na nossa produção de energia. Nós, na condição de organismos aeróbios, temos a necessidade de consumir oxigênio para poder produzir ATP lá dentro da mitocôndria. Então você escuta falar sobre oxigênio quando está falando sobre respiração celular. Onde é que acontece a troca de oxigênio e dióxido de carbono? Eu vou chamar de troca. Mas onde acontece isso? Nos alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares são ricos em capilares. Os capilares são vasos que, justamente por serem muito finos, vai proporcionar a entrada de oxigênio, a saída de dióxido de carbono. Se perguntar para você, esse dióxido de carbono vem da onde? Não esquece, o dióxido de carbono também é um produto, pode chamar de produto? Sim. Produto da respiração celular, está lá oxidando a molécula orgânica e liberando gás dióxido de carbono. É isso que, no caso, vai ser transportado pelas veias para poder ser eliminado pelo pulmão.
Pelo pulmão. Não vai acontecer hematose. Então não esquece disso, informação bacana sobre respiração. Muito bem, você sabe aí que a gente tá em tempo de Copa América, a Copa América foi no Chile e tudo mais, e que a preparação dos atletas na Copa América tem que ser redobrada. Por quê, professor? Porque justamente lá o ar é rarefeito. Você sabe o que é o ar rarefeito? Rarefeito. O nome do satanás. Pronto. Ar rarefeito é aquele ar em que a pressão do oxigênio que está fora do nosso corpo é menor do que a pressão que está dentro. Então, por exemplo, o ar rarefeito não é que ele tem baixa concentração de oxigênio. É porque como são ambientes muito altos, né, são regiões muito altas, essas regiões elas têm uma pressão de oxigênio menor do que a nível do mar. Certo? Então o que acontece quando o atleta vai para essa região? A gente é acostumado a uma pressão de oxigênio favorável à entrada dele no nosso organismo. Ele entra pelas nossas narinas, vai até o pulmão e acontece o processo de hematose. Nas regiões em que o ar é rarefeito, essa pressão é baixa. Então a capacidade de ar que vai entrar dentro do seu, a quantidade de ar que vai entrar dentro do seu pulmão é menor. Então se o atleta não for treinado, não for adaptado a essa região, ele vai passar mal e pode entrar até em coma ali, jogando bola ali no campo. Se perguntar pra você rapidinho, sua prova, o que é que acontece imediatamente quando uma pessoa sai de uma região que é nível do mar e vai para uma região que é acima do nível do mar, que a pressão vai ser menor de oxigênio? Existem algumas coisas que acontecem imediatamente e outras coisas que acontecem a longo prazo. Rafael, no caso, quando a gente vai para uma região mais alta, como é que eu posso chamar? Capacidade pulmonar. A capacidade pulmonar não, mas o que é que acontece no momento quando eu chego lá? Dificuldade respiratória? Sim, você vai ter dificuldade respiratória, vertigem, tontura. Pressão. Isso, a pressão ela pode aumentar porque o bombeamento de sangue ele vai tentar fazer mais trocas para conseguir ter mais oxigênio. E aí, consequentemente, ele vai aumentar a pressão sanguínea e você pode... Algumas pessoas que têm cardiopatias, que têm doenças coronarianas, elas podem até vir a óbito, sabe? E a longo prazo, produção de hemácia. Sistema excretor. Rafael, uma diferença bacana que existe é a questão de excreção e secreção. O que seria isso? Excreção é quando você coloca para dentro, para fora do corpo, melhor dizendo, né? Por exemplo, quando você excreta substâncias a partir do sistema urinário. Excreção, então excreção, para fora do corpo. Secreção é quando determinado conjunto de células, como é o caso das glândulas, elas secretam para dentro do seu corpo. Então olha só, excretor, excreção. Qual é a importância da excreção em nós na condição de humanos? A excreção, a gente vai excretar dióxido de carbono, a gente vai excretar amônia. Então a gente vai excretar muitas coisas que não são boas para a nossa vida. O principal componente que nós excretamos na nossa urina é a amônia, que no caso está na forma de ureia. Ou seja, aonde acontece, pergunta de Enem, aonde acontece a conversão de amônia em ureia? No fígado. Não esquece disso. Muitos estudantes pensam que acontece nos rins. Não, os rins só vão filtrar e jogar para fora. Mas a produção, a conversão de amônia em ureia ocorre nos fígados. No fígado. A gente só tem um fígado. Só tem um fígado, pelo amor de Deus. E outra coisa, da onde é que vem essa amônia também? De alimentos nitrogenados, como no caso alimentos ricos em proteína, que tem muito nitrogênio. Então justamente aí, se perguntar para você numa prova quais alimentos que proporcionam a maior concentração de nitrogênio são as proteínas. Então carne, aí justamente alimentos que vão ter muito nitrogênio vão estar aí proporcionando a produção de mais amônia e consequentemente mais ureia. E vai ser eliminada pelos rins. E nos rins é o órgão responsável pela filtração. Rins formado por néfrons. Milhões de néfrons que formam os rins vão estar responsáveis pela filtração. Muito bem. É interessante que você entenda também, meu caro aluno, que no fígado, quando ocorre essa conversão de amônia em ureia, toda substância que passa pelo fígado, que é metabolizada pelo fígado, ela tem que ser metabolizada para que ela se torne mais hidrofílica. E o que é hidrofílica? Seja mais solúvel em água, porque a nossa urina tem muita água. Então, para você poder excretar substâncias no seu organismo, você vai ter que secretar substâncias que sejam hidrofílicas, que tenham afinidade pela água, porque a nossa urina é aquosa, ela tem uma grande quantidade de água. No fígado, ou melhor dizendo, nos rins, vai acontecer um processo de reabsorção. Por exemplo, a glicose ela vai ser filtrada, né, pela cápsula glomerular, vai entrar no néfron e tudo mais.
Só que ela vai ter que ser reabsorvida, porque você não pode perder glicose. Aí você me pergunta, professor, e como algumas pessoas têm glicose na urina, né? Por exemplo, diabético. Porque a concentração de glicose é tão alta que ela pode gerar um dano renal. E o sistema excretor, ele também atua como um sistema controlador da pressão, que a gente chama sistema renina-angiotensina-angiotensinogênio, certo? Que é um sistema que vai controlar a pressão pela excreção de sódio. O que é que ele vai fazer? A pressão aumentou demais, ele coloca sódio para dentro do seu néfron, dos seus túbulos contorcidos e tudo mais, vai aumentar o volume de urina, diminuindo a pressão. Sistema endócrino, você tem que saber dessa informação. O que é o hormônio? Você sabe o que é um hormônio? O hormônio é um sinalizador celular, muito lipossolúvel, derivado de características lipofílicas, de substâncias lipofílicas, como é o caso dos lipídios, e ele tem uma facilidade direta porque ele passa direto pela célula, ele não precisa de um sinalizador, ele entra dentro da célula e consegue executar sua função facilmente. Hormônios, ou seja, são mensageiros químicos. Para acontecer algum tipo de reação no seu corpo, algum tipo de metabolismo específico, tem que ter o hormônio que ele vai estar justamente mandando essa mensagem para ativação. Exatamente. E aí, desse mecanismo. Inúmeros mecanismos. Vários hormônios existem aí centenas, eu vou chamar centenas, tem vários hormônios, você vê alguns nos livros, mas existem vários. Um hormônio que é bastante importante para a reabsorção de água é o hormônio ADH, hormônio antidiurético. Não esquece disso. Esse hormônio ele é produzido pelo hipotálamo, é produzido pelo hipotálamo, armazenado na hipófise e consequentemente secretado no ducto coletor, né? Ducto coletor. Por que é que eu estou falando apenas dos... Existem vários, estou aqui apostando no ADH. Porque justamente, pessoal, a ingestão de bebidas alcoólicas inibe a função do ADH. Inibe a função do ADH. E você perde muita água. Pessoas que ingerem grande quantidade de álcool podem sofrer até um processo de desidratação. Exatamente. Então, ADH, hormônio antidiurético produzido pelo hipotálamo, secretado pela hipófise. Não esquece disso. Sistema nervoso. É porque ele tá nervoso. Estou nervoso. Pessoal, sistema nervoso, olha só. Toda vez que você escutar o nome sinapse está quase que totalmente relacionado ao sistema nervoso. Sinapse é o toque que acontece entre os neurônios para poder transmitir um impulso. Os neurônios não se tocam. Não se tocam. São os neurotransmissores. Testei vocês. A sinapse, pessoal, ela justamente ocorre para ver a transmissão de impulsos nervosos. Os neurônios, quem vai fazer o toque entre os neurônios entre os neurônios são os neurotransmissores. Eles vão enviar informações. Entre os dois neurônios, pessoal, existe um espaço que a gente chama de fenda sináptica. Essa fenda sináptica vai ser justamente o local onde os neurotransmissores eles vão transitar e eles vão transmitir informações sobre determinados processos do seu organismo. Seja a contração de um músculo, seja o fechamento do seu olho, contração da pupila, relaxamento, inúmeros processos. Então eles acontecem assim. E lembrando que para cada processo que acontece no seu organismo, existe um neurotransmissor diferente agindo em dada região. Então não esqueça. Ei, mas toma cuidado. A sinapse que não acontece, que tem essa fenda sináptica, é a sinapse química, porque nós temos também a sinapse mecânica, que justamente essa, o espaço ainda vai ser menor ainda, que já vai ser o toque praticamente entre dois neurônios. É isso? Então nós temos a sinapse química e a sinapse física. Mas, Rafael, uma informaçãozinha sobre alguma doença relacionada ao sistema nervoso. As doenças relacionadas ao sistema nervoso existem inúmeras. Uma delas... Aposte em alguma aí que tá na moda. Depressão. Depressão, mal do século. Tá na tua prova. Tá, com certeza. Certeza. Vai ser a 40ª questão. Letra C. A depressão é uma doença, é um mal na realidade que acomete qualquer classe social, etária, seja pobre, seja rico, fim de namoro. Exatamente. A depressão é um estado em que a pessoa tem aí dificuldade em se relacionar, dificuldade emocional, dificuldade de várias coisas. E os medicamentos utilizados, eles vão auxiliar nas sinapses nervosas, aumentando a quantidade de neurotransmissores para você melhorar o estado inicial daquela pessoa. Aí você me pergunta, professor, então quer dizer que depressão, mas medicamento eu fico curado? Nem sempre. Nem sempre. O medicamento ele vai ajudar você, mas provavelmente ele não vai lhe curar, porque a doença ela tem que progredir de acordo
com o seu bem-estar. Então é uma doença que ela tem que ser entendida, mas os neurotransmissores eles participam. Tá? Então não é aconselhável ele marcar uma opção constando que para tratamento de depressão tem que tomar remédio. Não, você tem que ter, além do medicamento, tem que ter outras formas de tratamento, convívio social, aí outras coisas, o medicamento vai ajudar. Então olha só, depressão tem a ver com o sistema nervoso e Demais. neurotransmissores. E a gente vai ficar com depressão se você não curtir esse vídeo aqui, porque aqui tá quente pra caramba, meu Deus do céu. Rapaz, Quente demais, tem uma mano. luz aqui. Que tá batendo aqui na gente, que tá pegando é fogo. Mas gente, olha só. Então essas são as informações que a gente queria que você soubesse sobre todos esses sistemas, certo? Essa aula justamente foi um compilado para você que não tem tanto tempo de assistir aula por aula. Então aqui a gente tá apostando. A gente também não tá dizendo aqui que Vai cair, porque a gente não é mãe de nada. a gente não é mãe de nada não, viu? A gente tá aqui apostando conforme a gente já vê comentar nossas fontes. Exatamente. Então a gente tá aqui apostando. E não se engane que a gente tá informando aqui pra você o que é importante. Mas logicamente que não substitui uma aula completa sobre cada sistema. É pra você que justamente não teve tempo. Rafael, Beleza. divulga aí seu canal pro pessoal. Ah, beleza. Olha só, como vocês viram aqui, eu sou professor de Química, né? Ele é professor de Biologia, mas a gente sempre se junta para fazer algumas aulas para vocês, porque vocês pedem muito, gostam e tudo mais. Antes de divulgar meu canal, comentem aqui embaixo qual é a aula que vocês querem, Pode comentar. o tema, que a gente grava aí sobre muitas coisas, sobre inúmeras coisas. E quem quiser conhecer o meu canal tá aqui na descrição do vídeo, é o canal Química Online, lá tem várias aulas de Química, que aí o que vai cair no Enem tá lá. Então você vai lá, procura a aula, assiste a aula, vem no canal do Patrick, clica em gostei, se inscreve nos canais, clica em gostei lá nos meus vídeos também, para ajudar a gente, né, a divulgar o nosso trabalho, beleza? Galerinha, no mais, foi boa e até a próxima. Valeu!